Estamos gravando a reunião a partir de agora, para depois disponibilizar lá no YouTube, né? Eu até, inclusive, eu tinha colocado, quando eu estava publicando os vídeos, eu estava colocando ele como não listado, ou seja, vocês precisavam do link para entrar. Agora eu liberei todos, porque eu sei que vocês acabam perdendo o link anterior, né? Às vezes apaga a mensagem no celular e tudo. Então eu liberei, eles estão todos abertos, então assim, basta vocês acessarem o canal, né, meu, e aí vocês conseguem acessar as aulas, tá? Se alguém tiver tendo alguma dificuldade de acessar o YouTube, me sinaliza que a gente conversa, tá? Gente, na aula passada a gente começou a sessão 3.3, né? A gente falou sobre a classificação das pessoas jurídicas, né? Quanto à nacionalidade, quanto à estrutura, quanto à função, e a gente falou dos tipos, né? Da fundação, associação, das sociedades, enfim. A gente falou até mais ou menos, a gente tratou mais ou menos até a página 150 do livro de vocês, né? Da apostila da Croton. E aí eu parei na parte da desconsideração da personalidade jurídica, porque eu achei que era uma matéria mais nova e que seria melhor a gente tratar junto aqui nessa aula de hoje, que a gente vai finalizar, então, a sessão 3.3 e falar da sessão 3.4, tá? Então, a gente vai começar aqui. Essa unidade 3 é da ausência das pessoas jurídicas, né? E a 3.3 era classificação e desconsideração das pessoas jurídicas. Então, a gente já falou sobre as classificações e hoje a gente vai falar sobre a desconsideração nessa parte aqui. Então, como eu falei com vocês, né, já quando a gente explicou quando eu expliquei o que era a pessoa jurídica, os conceitos, né, a gente viu que a pessoa jurídica ela é um sujeito capaz de direitos e de deveres, né? E isso independe de quem a compõe, tá, gente? Independente dos sócios, de quantos sócios são, 1, 2, 10, 20 mil sócios, né? Isso é independente. A pessoa jurídica, ela tem direitos e deveres, né, estabelecidos. A gente viu que, inclusive, a pessoa jurídica, ela pode ser sujeito de direitos referentes à personalidade, né? Então, nome, etc. Isso tudo a parte de danos aos direitos da personalidade também se aplicam à pessoa jurídica, né? Tá lá no Código Civil, artigo. Deixa eu só abrir meu código aqui. Código Civil 2002, tô doido. Tá lá no artigo, no final da parte das pessoas jurídicas, aqui no 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, se aplicam, né, os direitos da personalidade, mostra o quê? Que ela é sujeito de direitos e de deveres. Então, independente dos membros que têm independente do vínculo que existe entre os membros que compõem essa pessoa jurídica, tá, gente? Porque existem vários tipos de pessoa jurídica. Essa classificação, assim, dentro a gente viu a classificação básica, né? Quando vocês estiverem tendo lá no direito empresarial, vocês vão ver a diferença entre sociedade anônima, sociedade limitada, enfim, tem vários tipos de sociedades, mas aqui a gente não interessa essa classificação nesse momento da matéria. O que importa é a gente entender o conceito de pessoa jurídica mesmo. E as sociedades, né, por ela ser sujeita de direitos e de deveres, ela tem uma personalidade só dela, né, distinta dos membros. Ela tem autonomia financeira. Então, em razão disso, né, gente, os membros da sociedade, em regra, eles respondem pelos débitos dentro dos limites do capital social, né? O patrimônio individual de cada sócio, geralmente, tá, gente? Em regra, vocês vão ver que existem exceções, existem tipos de sociedade que são exceções a essa regra, mas em regra, o patrimônio individual do sócio, ele não comunica com o patrimônio da sociedade, tá? Então, a responsabilidade daquela sociedade, geralmente, ela é limitada aqui, até o patrimônio da sociedade, né? Então, primeiro, a gente busca o patrimônio sempre da sociedade, né? E depois
nos casos que a lei permite, busca-se o patrimônio da pessoa física, né? Os bens dos sócios. Então, a gente vai ver exatamente como que isso acontece. Quais são as possibilidades de acontecer isso, né? De desconsiderar o patrimônio e a personalidade da pessoa jurídica para buscar responsabilizar diretamente os sócios. Por que que isso acontece, gente? Peraí, deixa eu só... Por que que isso acontece? Muitas vezes as pessoas se utilizam da pessoa jurídica para fraudar o credor, né? Então, assim, por exemplo, no caso de um casamento, a pessoa, ela é casada e ela sempre compra os bens, adquire os bens e coloca no nome da sociedade, por exemplo, que aí se um dia, no caso de uma eventual separação, no eventual divórcio, ela não teria que dividir os bens, né? Porque os bens não são dela, são da empresa. Então, isso é muito comum. Além de outras coisas, né? A pessoa está devendo muito e só compra, coloca todos os bens em nome da sociedade, ou o contrário, né? A sociedade está devendo muito e ela começa a tirar todos os bens do nome da sociedade para passar para o nome da pessoa física. Então, em razão desses abusos que muitas vezes eram cometidos, surgiu uma teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que é o que a gente vai falar hoje, que no início era uma teoria e agora vocês vão ver que não é mais, não pode nem ser chamado mais de teoria, porque está no código já, de forma expressa, tá? Eu quis só trazer aqui o artigo 49A, que foi incluído recentemente em setembro, essa lei 13.874 de 2019, ela é de setembro, tá, gente? E o livro de vocês, ele não está atualizado em relação a essa lei. O artigo 50, por exemplo, que teve a redação alterada por essa lei, no livro de vocês está citando a redação antiga. Então, eu quis trazer aqui para que vocês fiquem atentos quando vocês forem estudar. Como eu já falei, né, a gente tem que sempre... O direito civil muda muito rápido. Várias leis que tratam de assuntos diversos, muitas vezes vêm alterando algumas coisas, algumas disposições do código. Então, assim, sempre que vocês forem estudar o código mais atualizado possível, se vocês estiverem estudando pela internet, entrem no site do Planalto e abram o Código Civil. Eu faço isso sempre, eu praticamente só consulto lei, hoje eu não uso mais vadimécum, nada. Eu praticamente, né, porque para vocês ainda precisam de vadimécum e tudo para fazer uma prova, quando ela for com consulta e tal. No meu caso, como eu não faço mais prova, eu só consulto lei pelo site do Planalto. Você coloca no Google lá, por exemplo, Código Civil 2002, vai estar lá o número da lei, você entra nela e aí vocês vão ter acesso à lei toda atualizada. Isso é muito importante, porque existem muitas alterações que muitas vezes a gente nem percebe, nem fica sabendo, né? E eu já falei que a gente não pode alegar desconhecimento, né? Não é permitido no nosso ordenamento jurídico a gente alegar desconhecimento de lei. Então, a gente tem que sempre buscar as normas atualizadas. Então, o artigo 49A, o 49, gente, o artigo 49, ele falava só sobre a administração da pessoa jurídica, né? O juiz vai nomear um administrador provisório. Aí veio a lei 13.874 de 2019 e incluiu um artigo 49A. Né? Eles fazem isso, essa nomenclatura A, muitas vezes, quando não é possível, não teria lógica, por exemplo, eles adicionarem esses conteúdos como parágrafos da lei, então eles colocam o A, né? E aí, quando vocês verem isso, vocês já podem saber que isso é alteração legislativa, assim, que foi feita em relação à lei original, tá? Então, o artigo 49A, ele fala: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, como eu falei, né, aqui, como está aqui constando aqui no slide, nos primeiros slides aqui, a pessoa jurídica tem personalidade distinta dos seus membros, né, e ela tem autonomia financeira. E o parágrafo único fala da questão da autonomia financeira, que ele fala: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela lei, com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, essa questão da autonomia financeira das empresas, ela é importante para o funcionamento da empresa mesmo. É óbvio que uma empresa tem que ter autonomia financeira, né, gente? As contas dela
têm que ser totalmente separados das contas de qualquer sócio. Vocês imaginam uma sociedade anônima, por exemplo, né, que é aquela que você pode ir lá na bolsa e comprar, uma sociedade anônima aberta, né? Você pode ir lá na bolsa e comprar uma ação dela, né? Ser sócio dela. Imagina se não existisse essa divisão patrimonial bem definida em relação aos sócios, né? Então, a lei só veio falar mesmo o que já era regulamentado, assim, já existia na doutrina, mas eles quiseram constar especificamente isso no código, tá? E como eu falei, essa autonomia financeira muitas vezes é usada, né, para o cometimento de fraudes ou abuso de direito contra os credores. E por isso que surgiu essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Ela também é chamada de teoria do levantamento do véu ou teoria de penetração na pessoa física, que é mais uma tradução literal aqui do inglês. Mas no Brasil usa muito mesmo a expressão teoria da personalidade jurídica, tá? E o levantamento do véu, depois eu vou mostrar para vocês por que eles chamam assim. Então, por meio dessa teoria, buscou o quê? Alcançar as pessoas e bens, né, que se escondem dentro da pessoa jurídica para fins ilícitos ou abusivos. Então, quando há abuso de direito, né, quando é praticado algum ato ilícito tentando esconder algum bem, algo assim, é possível, dentro do nosso ordenamento, fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela surgiu, já tem, sei lá, mais de 50 anos. No Código Civil de 16 não existia nenhuma disposição sobre ela, tá? Era uma construção da doutrina, da jurisprudência, já existiam, se vocês forem consultar, existem várias decisões antes de 2002 que faziam, que pediam a desconsideração da personalidade jurídica, que eram deferidos, né, quando era demonstrada alguma fraude, alguma coisa, mas agora isso está regulamentado. Ela surgiu lá, eles falam que surgiu na Inglaterra, surgiu na França, existem várias correntes aí falando onde que surgiu a teoria, isso não é o que importa para a gente, o que importa é o que é a teoria, né? Que ela prega essa desconsideração da personalidade jurídica quando tem uma fraude para alcançar as pessoas e os bens, né, que estão escondidos dentro daquela pessoa jurídica. Então, eu até coloquei aqui a definição do Silvio Venosa, que eu achei bem interessante, vou ler para vocês e aí depois eu vou explicar mais um pouquinho. Fala assim, ó, quando a pessoa jurídica, ou melhor, a personalidade jurídica for utilizada para fugir de suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada. Isto é, não deve ser levada em conta a personalidade técnica, não deve ser tomada em consideração a sua existência, decidindo o julgador como se o ato ou o negócio houvesse sido praticado pela pessoa natural ou por outra pessoa jurídica, no caso de uma pessoa jurídica sócia de outra pessoa jurídica, tá, gente? Existe também. Na realidade, nessas hipóteses, a pessoa natural procura um escudo de legitimidade na realidade técnica da pessoa jurídica, mas o ato é fraudulento e ilegítimo. Imputa-se responsabilidade aos sócios e membros integrantes da pessoa jurídica que procuram burlar a lei ou lesar terceiros. Não se trata de considerar sistematicamente nula a pessoa jurídica, mas no caso específico e determinado, não a levar em consideração. Tal não implica, como regra geral, negar validade à existência da pessoa jurídica. Então, vejam bem, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que esse instituto, né, da desconsideração da personalidade jurídica, ele existe para coibir essa fuga de finalidade da empresa, né? Quando eles tentam, a empresa, por meio da confusão de patrimônio, ele tenta lesar um terceiro, e aí, nesse caso, a personalidade jurídica da pessoa jurídica deve ser desconsiderada e o ato é tomado como se tivesse sido praticado pela pessoa física que compõe aquela sociedade, né? Em razão de quê, gente? Porque o ato é fraudulento. O objetivo ali foi uma fraude, né? Ou então o ato é ilícito. E aí os sócios vão responder diretamente por aquele ato, né? Por aquela dívida, enfim. E aí ele chama atenção aqui que significa a personalidade jurídica da pessoa jurídica, ela é desconsiderada naquele momento, não significa que ela vai acabar, né? O fato de haver a desconsideração da personalidade jurídica não é suficiente para extinguir uma sociedade, tá? Não é suficiente para extinguir a pessoa jurídica, mas ela naquele momento, naquela decisão específica, ela é desconsiderada, tá?
Para que a gente, né, assim, existem muitos tipos de abusos de direito, vocês vão ver isso no Direito Civil 2, né, que quando a parte ela abusa do direito dela, geralmente ela vai ter que indenizar a outra parte. Então, essa teoria, ela surgiu como uma vertente, né, dos direitos de empresa para tentar vedar esse abuso de direito das empresas. E aí eu falei que eu ia explicar por que do levantamento de véu. Eles colocaram esse nome, é como se você levantasse naquele momento ali o véu que está escondendo, né, a pessoa física que está praticando os atos ali com o objetivo de fraudar. Então, você levanta aquele véu para ver quem está por trás e poder, aí sim, responsabilizar aquele sócio ou aquele administrador. Eu acho que essa analogia do levantamento de véu é bem acaba tornando a compreensão fácil aí do que é essa teoria, tá? Então, eu coloquei aqui que o Instituto permite ao juiz não considerar esses efeitos dessa personificação da sociedade, né, do fato de que ela é uma pessoa separada dos sócios, e aí ele desconsidera isso para atingir e responsabilizar os sócios, tá? Aí coloca aqui, ó, para impedir a consumação de fraudes e abusos cometidos, desde que causem prejuízos e danos a terceiros, principalmente a credores da empresa. Então, geralmente, quem vai pedir a desconsideração, gente? Alguém que foi lesado por atos fraudulentos praticados na administração dos bens da empresa, né? E aí, sim, com a decisão judicial, tá, gente? Não é uma coisa automática, existe um processo, e aí, com a decisão judicial, os bens particulares dos sócios vão responder por aqueles danos que foram causados pela sociedade. No Código Civil, essa previsão veio no Código Civil de 2002, e a gente tinha antes um código de processo civil que era de 1973, que era cheio de alterações de penduricalhos, enfim. Agora está vigente o Código Civil de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, e aí existe nele vários artigos específicos sobre a desconsideração da personalidade jurídica, tá? O incidente chama incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu não vou tratar aqui da parte processual com vocês, porque o que importa aqui no momento é o direito material mesmo, é o fato. A parte processual, vocês vão ver lá na frente, essa parte do incidente deve ser lá no Direito Civil, Direito Processo Civil 2, eu acho, enfim. Vocês estão tendo, acho que processo 1, né? Teoria geral do processo. Então vai ser bem mais na frente ainda. E aí, como eu falei, lá no livro de vocês, esse artigo 50, ele está citado com a redação antiga, tá, gente? Então é importante vocês estudarem pela redação nova. Mudou pouca coisa, tá? É só esse finalzinho aí, mas de toda forma a gente sempre tem que considerar a lei com as atualizações, né? Então, o artigo 50 é o artigo que trouxe, então, que codificou essa teoria. Então, ela deixa de ser uma teoria para ser algo que está positivado, né, no nosso ordenamento, que está previsto na lei. Então, fala, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Essa parte aqui foi incluída, tá? Essa questão do benefício direto ou indireto pelo abuso. Então, veja, vamos tentar dar uma destrinchada nesse artigo, né? Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, o que é isso? O caso de cometimento de fraudes, né? De atos ilícitos ali tentando fazer uma confusão patrimonial, que significa o quê? O que eu falei, né? A pessoa transfere o bem da pessoa física para a pessoa jurídica, da pessoa jurídica para a pessoa física. E o desvio de finalidade realmente é pegar um bem que era patrimônio da pessoa e coloca como patrimônio da sociedade, ele não tem nenhuma finalidade ali, né? Então, nesses casos, o juiz pode, tá, gente? Pode analisar o caso, ele vai analisar o caso concreto, não é deve o juiz desconsiderar, não. Ele pode desconsiderar se ele entender que os requisitos, né,
estão presentes, então ele pode desconsiderar isso a requerimento de quem? Da parte que foi prejudicada, né, por aqueles atos, né, por aquele abuso, ou do Ministério Público, se for o caso dele intervir no processo, tá, gente? Nem sempre vai ser, mas quando for o caso de intervenção do MP, o próprio MP pode pedir. E aí ele vai desconsiderar a personalidade para que os efeitos, olha, prestem atenção nessa parte, de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares. Então, vejam, foi o que eu falei, ele não acaba com a sociedade, ele não extingue a pessoa jurídica, ele se considera para aquela determinada relação obrigacional ali que está sendo discutida no processo, por exemplo. Né? Então, a pessoa a empresa está com uma dívida, e os sócios todos pegaram o patrimônio, colocaram no nome das pessoas físicas. E aí, quando o credor chega lá para cobrar, fala, ó, você está me devendo 100 mil reais. Empresa X, você está me devendo 100 mil reais. Ah, a gente não tem patrimônio para pagar essa dívida. Então, em relação àquelas transferências de bens que foram feitas para burlar o pagamento dessa dívida, o juiz vai desconsiderar, né, esses atos para responsabilizar diretamente, então, os administradores ou os sócios. E aí, essa parte interessante, que é essa inclusão, que fala que são os que foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, antes falava assim, mas é o sócio que não é culpado, o sócio que não sabia. De qualquer forma, se a empresa deixou de pagar uma dívida, né, gente? Deixou de pagar um valor, ela está com patrimônio a mais que não é dela. E isso beneficia indiretamente todos os sócios. Então, assim, a regra geral agora, com essa inclusão aqui na lei, é de que qualquer sócio pode ser responsabilizado. É óbvio que se o outro sócio comprovar, não, foi fulano de tal que fez, demonstrar a transação que foi da parte dele, provavelmente um dos sócios diretamente, aquele responsável vai ser responsabilizado. Mas se ele não tiver bens, por exemplo, eles podem correr atrás aí de qualquer administrador ou de qualquer sócio da empresa, porque, de fato, quando a empresa, né, deixa de pagar uma dívida, ela aumenta o patrimônio dela e beneficia todo mundo, todos os sócios, né? Então, essa inclusão aí foi muito nesse sentido. O parágrafo 1º desse artigo 50, aí essa parte toda é uma inclusão, tá, gente? O artigo 50, ele só falava... ele tinha... Primeiro, originalmente, ele era só o artigo 50, não tinha parágrafo 1º, parágrafo 2º, nada. Depois veio essa lei incluindo esses parágrafos, tá? Então, ele fala aqui no parágrafo 50, no parágrafo 1º fala, para os fins do disposto neste artigo, aí ele explicou, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Aí vem no parágrafo 2º e explica outra coisa. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. O que é isso, gente? A empresa que paga as contas daquele sócio, né? As contas dele, pessoa física. Ele vai lá, leva o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, a empresa paga. Não pode, né, gente? Tem que haver uma divisão do patrimônio. Ele tem que retirar, por exemplo, um prolabore e aí sim pagar as dívidas dele, né? Não pode ser feito direto pela empresa. Então, essa confusão patrimonial, ela pode ser caracterizada por isso. Se a pessoa demonstrar, olha, nessa empresa aqui, sempre foi feito pagamento de contas dos sócios pela sociedade. Essa é uma das formas de caracterizar essa confusão patrimonial. A outra é a transferência de ativos ou passivos sem contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante. Então, é o que eu falei, se transfere um bem do patrimônio da empresa para o patrimônio da pessoa física, né? Isso é confusão patrimonial. E o 3 fala outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, assim, essa é uma cláusula mais geral, você acaba conseguindo encaixar aqui muita coisa que não tiver disposto nos dois itens anteriores, tá? Aí o parágrafo 3º fala, o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. E aqui é o que eles chamam de
desconsideração inversa da personalidade. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Aí o parágrafo 4º fala: a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Por quê, gente? Porque como, grupo econômico, por exemplo, empresas de telefonia, né, geralmente elas são grandes grupos econômicos. Ela tem, vamos supor, o caso da Oi, né? Ela tem a Oi Móvel, a Oi Fixo, a Oi, a parte de internet, enfim, são várias empresas que juntas formam um grupo econômico. Grupo econômico, vocês vão ver direitinho essa definição dentro do direito do trabalho, tá? Mas simplesmente o fato de existir um grupo econômico não significa, e com essa transferência do bem de uma empresa para outra empresa, isso por si não vai classificar isso como uma confusão patrimonial, enfim, nada que possa autorizar essa desconsideração. É só realmente se você demonstrar que essa transferência se deu com desvio de finalidade ou por meio de uma confusão patrimonial. E assim, da mesma forma, né, o parágrafo 5º fala que não é desvio de finalidade a expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, quando a empresa expande, ela tem outras atividades, né, incorpora outras atividades, enfim. Isso, obviamente, não vai ser um desvio de finalidade dela, né, gente? Tem que haver realmente a fraude ali com o objetivo da fraude, né? Como eu falei, isso aqui eu já falei algumas vezes, né? A imposição da desconsideração não vai implicar na dissolução da sociedade, né? A decisão, ela não vai invalidar o ato constitutivo da sociedade, nada disso. Ela vai, especificamente naquele caso ali, responsabilizar os sócios, os administradores perante os credores, né? Daquele fato lá. E aí eu coloquei aqui essa observação, gente, que isso é muito importante, porque se fala muito ainda em teoria da desconsideração da personalidade jurídica, e a gente não pode mais chamar de teoria uma coisa que está na lei, tá? Teoria, a gente chama muito, a gente fala muito no direito, é quando uma coisa que não está codificada, e aí a doutrina e a jurisprudência, eles criam teorias de interpretação da norma, dando possibilidades diferentes de interpretação. Nesse caso, como já foi positivado, né, depois do Código de 2002, não é adequado a gente chamar de teoria, tá? Isso é uma observação importante aqui dentro do estudo da desconsideração. E aí, eu até coloquei aqui alguns exemplos, porque no Código Civil fala, né, no artigo 50 fala da desconsideração, mas existem diversas outras leis que tratam diversas não, mas existem outras leis que trazem essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem todo esse lado protetivo do consumidor, então ele traz isso de forma bem clara. Ele fala, o artigo 28 fala: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Então, vejam que ela é um pouco mais ampla, né? Traz outras possibilidades, mas havendo qualquer um desses. Isso aqui é basicamente, né? Assim, eles trazem outras expressões, mas basicamente é um abuso da personalidade jurídica, né? Então, todos esses atos aqui configurariam esse abuso, que é o fundamento para a desconsideração. E aí fala também: a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica causado por má administração. Então, a empresa faliu, não tem bens para, por exemplo, indenizar um consumidor que, enfim, teve algum dano com aquele produto. Então, no caso de falência, insolvência, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ocorrer. E aí, no parágrafo 5º desse artigo 28, ele fala: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Como eu falei, gente, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, é uma norma bem protetiva. Então, ele traz essas possibilidades, assim, quando você fala, sempre que de alguma forma a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento, é até um pouco perigoso. Mas, enfim, é o que consta na lei, né?
permite ao juiz, no caso concreto, aí, a desconsideração, tá? Uma outra lei também que trata disso é a Lei de Crimes Ambientais, que fala que a pessoa jurídica ela pode ser desconsiderada sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. Então, no caso da Lei de Crimes Ambientais, né, gente, houve um dano ambiental ali, vamos supor, um caso da Samarco, né? Aí, no caso da Samarco, que, por exemplo, as acionistas dela são 2 grandes grupos econômicos, né? Então, a empresa cometeu um crime ambiental lá, e aí ela pega todo o patrimônio dela, por exemplo, e transfere, né, para o patrimônio, por exemplo, no caso da Samarco, da Vale e da BHP, né, que são as acionistas da Samarco. Então, aí ela não tem bens, não tem patrimônio, não tem dinheiro para ressarcir aqueles prejuízos lá, né, causados. E aí, nesse caso, também pode ser desconsiderada a personalidade jurídica, né, e correr atrás dos sócios, dos administradores, nesse caso, das empresas que compõem esse grupo. E aí eu falei da desconsideração inversa, né, que foi positivado também no parágrafo 4º lá do artigo 50, e aí ele fala, eu coloquei aqui que também é possível afastar esse princípio da autonomia patrimonial para responsabilizar a sociedade por uma obrigação do sócio. Então, se o contrário estiver acontecendo, gente, mais comum é pegar bens da sociedade, bens do sócio e transferir para a sociedade, para livrar, quer dizer, bens da sociedade transferir para os sócios para livrar a cara da sociedade, né? Para a sociedade não ter bens para pagar e os sócios ficam lá cheios de patrimônio. Mas também pode acontecer o contrário, né? Como o exemplo que eu dei aqui do administrador, do sócio de uma empresa, que coloca todos os bens dele, né, no nome da empresa, para que no eventual divórcio ele não tenha que dividir os bens com a empresa, vai cair aqui nessa hipótese da desconsideração inversa, porque na verdade vai desconsiderar o patrimônio, vai desconsiderar o sócio para correr atrás do patrimônio da sociedade, tá? Então podem ocorrer das duas formas, é muito mais comum a primeira, mas a inversa também é possível, tá? Então, gente, basicamente, essa parte da desconsideração da personalidade jurídica é essa. Eu queria que vocês, se alguém quiser falar aí, tirar alguma dúvida, porque aí a gente vai entrar agora aqui em outro assunto, né? Que é a responsabilidade e a extinção das pessoas jurídicas, e aí o ideal seria a gente, né, bater um papo aí sobre a desconsideração, se vocês tiverem alguma dúvida. Alguém quer falar alguma coisa aí? Professora, Oi. já que é para dar exemplos, em que momentos que é mais comum ver a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica? Olha só, processualmente falando, hoje no Código de Processo Civil existe um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, geralmente, na prática, como que é feito? O credor entra com ação de cobrança ou de execução, enfim, algo contra a empresa, né? Vamos supor, sei lá, eu tenho uma empresa sei lá, de prestação de serviços condominiais, por exemplo, né? E aí eu não estou pagando lá o meu fornecedor de material de limpeza. E aí ele vai e entra com ação de cobrança contra a minha empresa. Só que eu, já sabendo que eu estava devendo, né, e que eu ou porque eu não quero pagar, enfim, o motivo, né, o objetivo não importa. A questão é que a pessoa de forma fraudulenta, por que fraudulenta, gente? Porque ela sabe que ela tem obrigações a cumprir, ela sabe que ela tem dívida, ela sabe que ela tem que ter patrimônio para pagar, né, para arcar com essas dívidas que ela tem aí no mercado. E aí eu, de forma fraudulenta, vou lá e pego essa sociedade minha, existiam alguns bens que eram da sociedade. Por exemplo, a sociedade tinha 4 carros, vamos supor, e aí eu pego todos esses carros e transfiro para cada sócio. Sou eu e mais 4 sócios, cada sócio vai ficar com um carro no seu nome, tá? Então eu pratiquei aí um ato fraudulento, e aí esse meu credor entra então na justiça, tentando me cobrar, e aí eu vou lá, ou eu não respondo a ação, ou enfim, eu contesto a ação, e quando o juiz manda pagar, quando sai a sentença, eu não pago,
E aí, vamos supor, se for no caso de uma execução, né? Aí o juiz tenta, por exemplo, penhorar dinheiro na conta da minha sociedade, não tem nada, porque todo mês, na hora que a gente fatura, a gente transfere o valor imediatamente para a conta de cada sócio, né? Então, ele tenta receber o dinheiro, aquele credor está tentando receber o dinheiro e não consegue. E aí ele vai e entra com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, falando: olha, excelência, esses sócios da sociedade estão praticando atos fraudulentos para tentar esconder o patrimônio da sociedade. Então, eu quero a desconsideração da personalidade jurídica, eu estou pedindo a desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio pessoal dos sócios responda aqui pela minha dívida. Aí o juiz vai lá e fala: não, tudo bem, deferi. Aí ele vai lá na minha conta física, pessoa física, né? Existe por exemplo, um instrumento que chama Bacenjude, que é para penhorar dinheiro da conta bancária das pessoas. O juiz tem uma senha que ele consegue tirar, fazer a penhora diretamente e retirar aquele dinheiro da conta, tá? Então, aí, por exemplo, ele vai lá, desconsiderou a personalidade jurídica da minha empresa e vai atrás do meu patrimônio pessoal. Eu estou devendo, sei lá, 10 mil reais, ele vai lá e penhora, né? Bloqueia 10 mil reais na minha conta bancária. Ponto. Ele desconsiderou a minha personalidade jurídica em relação àquela dívida específica, ele não acabou com a minha sociedade, nada disso, mas ele fez com que aquele credor meu tivesse seu crédito satisfeito, porque não é justo a pessoa ficar eternamente sem receber, enquanto, né, os sócios estão vivendo no bem bom mesmo, e a sociedade está lá funcionando regularmente, mas com essa desculpa de que eu não tenho dinheiro para quitar as minhas dívidas. Você entendeu, Arthur? Que seria mais ou menos na prática o caso? Sim, sim, entendi. Até aconteceu uma coisa, não era nesse jeito assim, mas com um amigo meu, que, na verdade, acho que não tem nada a ver com isso, não. Mas ele teve um. Ele estava numa cidade aqui próxima, né? Ele fazia estágio de direito lá. Hoje ele é advogado. Aí, né, ele estacionou o carro dele num lugar lá, né, perto do fórum onde ele trabalhava lá, onde ele fazia estágio, né? E aí um caminhão de lixo esbarrou no carro dele e saiu arranhando a lateral toda. Aí ele processou não, antes ele conversou com o cara falou que não ia pagar. Aí ele falou, não, não, tá bom, já que você vai pagar, eu vou ajuizar a ação, tal, não sei o que mais. Aí ele foi e meteu o processo no cara. Aí o cara não tinha condição de pagar. Não sei se ele não tinha condição, não sei o que que ele fez. Eu sei que ele foi e pediu o juiz pra bloquear o CPF dele. Aí depois, tipo, ele falou que 7 anos depois o cara tentou vender o caminhão e não conseguiu vender por causa disso daí. É tipo É, isso mesmo que você tá querendo é dizer. tipo isso. Nesse caso seu, não sei se ele especificamente fez o bloqueio no carro, porque o sistema, o juiz, assim como o Bacenjude, que é esse sistema que é acesso direto ao Banco Central, tá, gente? O juiz também tem um outro sistema que ele consegue colocar impedimentos nos carros, tá? Então, por exemplo, eu sou proprietária de um carro, eu tô devendo, sou ré lá numa ação de execução e tal. Aí o juiz entra nesse sistema e ele consegue bloquear o meu carro. E aí, que é esse bloqueio do meu carro? Ele coloca um impedimento, que no momento que eu vou vender, eu tenho que baixar esse impedimento. Não tem jeito da pessoa que comprou o carro transferir o carro dando um impedimento no meu carro. Então, eu não sei se nesse caso especificamente ele chegou a fazer a desconsideração, porque não sei se o caminhão estava no nome da empresa ou da pessoa física, né? Mas se fosse pegando esse caso seu, vamos supor que esse dono, né, do caminhão de lixo lá da empresa de coleta, né, tal, que ele fosse, por exemplo, um prestador de serviço, né? Vamos pensar, sem se pensar em município, enfim, vamos pensar numa empresa de coleta de lixo especial, enfim, alguma coisa assim. E aí, ele, sabendo, né, que não tem patrimônio e tal, ele vai lá e pega e transfere o caminhão para a pessoa física. Aí o seu amigo poderia ter pedido a desconsideração da personalidade jurídica para ir atrás do patrimônio da pessoa física. E aí bloqueia o bem que tiver, tá, gente? Quando você está devendo, existe uma ordem preferencial para o credor, né? Para quem vai receber. O que, que é? O preferencialmente você quer receber o quê? Quando alguém está te devendo? Você quer receber dinheiro, né? Então, preferencialmente, a penhora vai ser sobre qualquer numerário disponível em conta corrente, caso a pessoa não tenha, aí você começa a buscar outros bens. Então, você vai atrás de carro, de imóvel, né? De cotas na sociedade, também podem ser penhoradas, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem um monte tem participação em um monte de empresa, aí podem ser penhoradas essas cotas, isso tudo
são várias possibilidades, mas isso vocês vão ver lá ainda no processo de execução. Assim, importante a gente saber agora que é quando a pessoa age para tentar burlar realmente essas obrigações que ela tem, o juiz pode falar, não, então tá, então sua sociedade não tem dinheiro nenhum, não, então eu vou ver vocês, pessoas físicas, como que vocês estão. Deixa eu ir atrás aí para ver se alguém tem condição de pagar essa dívida, porque alguém vai ter que pagar a dívida. E aí é feita a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Alguma dúvida mais, gente? Além do Arthur aí, alguém quer tirar alguma dúvida? Ô, professora, deixa eu te perguntar. Boa noite, né, Boa primeiramente. noite. Com relação a isso, exemplo, se eu sou sócio de alguém e eu tenho mais condições e acontece uma situação parecida, e o meu sócio não teria condições de pagar a dívida, ia descontar tudo meu ou ia ser dividida essa dívida? Aí, assim, primeiro vai depender muito do tipo de sociedade que você vai ter com seu sócio, né? Se é uma sociedade que é limitada para o valor das suas cotas e tal. Mas, assim, para o credor, para quem está de fora, se o juiz entender que todos os sócios, né, como eu falei ali, que foram beneficiados direta ou indiretamente por esse abuso. Então, se o seu sócio praticou uma fraude, né, ele transferiu um imóvel da sociedade para ele, foi tirando o patrimônio ali. O que o juiz entende, né? Assim, o que o direito entende? Que você é sócio de uma empresa, você está envolvido na administração dessa empresa. Então, se um dos sócios está dilapidando o patrimônio da empresa, né, está passando tudo para os nomes das pessoas jurídicas, ele presume que todos os sócios saibam, né, que ele esteja fazendo isso de acordo com todos os sócios, até porque muitas vezes as sociedades elas preveem diversas formas de transferência de bens que tem que ter assinatura de mais de uma pessoa, né? Enfim, então vai atrás de quem tiver. Se houver a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que seja demonstrado que especificamente foi um único sócio que estava fazendo, o juiz pode preferencialmente ir atrás do patrimônio dele, mas não encontrando e ele tendo deferido essa desconsideração. Ai, gente, desculpa. Ele tendo deferido essa desconsideração, aí sim, ele pode pegar os seus bens. Se você tiver, e enfim, o sócio não tiver, se ele tentar bloquear na conta de um sócio e não tiver, ele pode ir para a conta do outro. Porque o que ele entende é que a sociedade, tá? A pessoa jurídica praticou uma fraude. E a pessoa jurídica praticou uma fraude, gente, você entende que são todos os sócios. Exatamente por isso que eu falei, que se a pessoa, né, se ela participa ali da gestão daquela sociedade, ela está vendo o que está sendo feito com o patrimônio da sociedade, né? É aquela questão de que a gente não pode alegar o desconhecimento e tal. Então, dentro de uma sociedade, como a maioria das operações de transferência de bens e tudo depende da anuência, né, da concordância de todos os sócios, o juiz vai entender o quê? Se você era sócio e viu o cara passando todo o patrimônio, tirando todo o patrimônio para fraudar um credor, você também fraudou o credor. Então, sim, vai atrás de você. Entendi. Com relação a essas situações, qual é o risco da pessoa perder a casa, alguma coisa assim? Não, né? Só o que ela tem em conta. Não, pode também ter penhora de imóvel, mas aí depende, existe um negócio no direito que chama bem de família, tá? Isso está sendo bem relativizado atualmente, mas assim, existe uma regra que quando é o único bem onde a pessoa reside, que ele não poderia ser penhorado. Mas como eu falei, é perigoso contar com isso, porque isso pode ser relativo em algumas circunstâncias específicas que estão na lei. Isso está lá no artigo, eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver aqui se eu acho para você a questão do bem de família. Bem de família, ó, 1711. Fala o que é o bem de família. E aí, deixa eu ver aqui. Acho que aqui está a definição. No caso de execução pelas dívidas, o saldo existente, tá? Eu não vou achar aqui agora, porque são muitos artigos, mas enfim, existe essa classificação, tá? De um bem quando ele é um bem de família, que ele é aquele patrimônio que é onde você reside, né? Que onde realmente é aquele patrimônio ou residencial urbano ou residencial rural, né? Que é o domicílio familiar, tá, gente? Então, é exatamente onde é o local, se você só tiver esse bem,
você geralmente, não, geralmente, em circunstâncias normais, ele não será penhorado, porque ele é considerado bem de família e não poderia ser penhorado. Mas, por exemplo, eu estou falando que é relativizado, porque se for, por exemplo, por uma dívida com a Caixa Econômica Federal, né, se for financiamento habitacional desse imóvel, a Caixa vai pegar esse imóvel, tá? Principalmente porque no caso do financiamento habitacional, você não é proprietário da casa de fato até você quitar o bem. É como se você tivesse, eu brinco que a gente faz uma sociedade com a Caixa durante uns bons 20, 30 anos, né? Quando você faz um financiamento habitacional. E é isso. A Caixa é como se fosse sua sócia naquela casa. Existem outras situações em que o bem de família vai poder ser desconsiderado, tá, gente? Então, assim, eu só tenho um imóvel, mas é uma mansão de 20 milhões de reais. Pô, aí não, né? Então, existem situações em que o judiciário aceita a penhora do imóvel residencial daquela família, mas são situações mais específicas, tá? Se for uma casa normal, a que você reside, a única ali da família, geralmente você vai conseguir se defender dessa penhora nesse imóvel, tá? Entendi, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente, referente aí à parte de desconsideração da personalidade jurídica? Ô, Luciano, Oi, Luciano, oi. então, esse caso de abuso aí por parte das sociedades pode acontecer no caso de uma empresa que está falindo e para não demitir os funcionários não ter que pagar tudo que deve, transfere os bens para os donos, por exemplo, para falar Exatamente. que a empresa não tem condição de pagar eles, né? Pode acontecer nesse Exatamente. caso, né? Uma das hipóteses, inclusive, mais comuns não é só de credor de dívida normal, é muito comum um credor de dívida trabalhista, né, gente? Que pede essa desconsideração da personalidade jurídica exatamente porque a empresa, sabendo que ia falir e não quer fazer o acerto de ninguém, os sócios vão lá e transferem o patrimônio. Essa hipótese é bem comum, tá? De caso de desconsideração da personalidade jurídica. Eu não gosto de dar esse exemplo em todas as aulas referentes a isso, porque envolve também o direito do trabalho, né? Mas é fato que sim, a desconsideração da personalidade jurídica ela pode ocorrer no âmbito do processo trabalhista, tá? É um instituto que está previsto no direito civil, gente, mas vocês já perceberam que o direito ele é multidisciplinar, né? Existem muitas coisas que está previsto aqui, está previsto na Constituição, que o direito do trabalho também usa, enfim. As normas, elas acabam muitas vezes sendo normas multidisciplinares. E no direito do trabalho, durante muito tempo não foi aceita essa desconsideração, hoje já é comum acontecer, tá? Existia essa época, quando era só teoria, existia uma discussão muito grande em relação a isso. Mas, assim como o Código de Defesa do Consumidor é um código bem protetivo do consumidor, a CLT é bem protetora dos trabalhadores, né? Então, hoje a Justiça do Trabalho, a gente sabe que ela é uma Justiça do Trabalho, ela é bem puxada para o lado do empregado, né? Então, isso é muito comum, quando é visto que está sendo uma fraude ali para não pagar, eles irem atrás do patrimônio da pessoa física. Tá? Exatamente esses casos assim, Paulo. Ah, sim, obrigado, Luciano. Por nada. Mais alguém, gente? Quer perguntar alguma coisa? A gente segue? Vou seguir aqui. Então, se vocês quiserem, gente, pode me interromper, tá? É ótima a participação de vocês. Vocês veem quando vocês trazem aí exemplos e casos. É bom a gente conversando. Eu sinto falta disso, porque, né, assim, o ruim da aula, eu já falei isso aqui, o ruim da aula online é que às vezes eu tenho a sensação de que eu tô, assim, só gravando um vídeo, né? Quando ninguém participa nem nada, parece que eu tô gravando um vídeo para publicar. Então, assim, fiquem à vontade mesmo para me interromper e perguntar, porque faz parte da construção do conhecimento aí de vocês, tá? Então, a gente vai falar agora, na seção 3.3, da responsabilidade e da extinção das pessoas jurídicas. E aí, a responsabilidade, gente, a responsabilidade jurídica por danos, de forma geral, ela pode ser tanto penal como civil, tá? Por exemplo, eu falei da lei de crimes ambientais, né? Ela pode responsabilizar, por exemplo, os sócios de uma pessoa jurídica
por um dano ambiental e pode, né, pode ser considerado como crime e a pessoa o sócio vai ser preso em razão daquele crime. Então, a responsabilidade, ela pode ser penal também, mas aqui a gente vai tratar, né, obviamente, a gente está no direito civil, a gente vai tratar da responsabilidade civil, tá? No âmbito civil. E aí, dentro da parte de responsabilidade, gente, eu queria só pontuar uma coisinha aqui, porque, assim, eu tô dando Direito Civil 2 na turma do 4º período, né? E lá a gente está tendo a parte de negócios jurídicos e a gente tem um capítulo, uma unidade inteira específica sobre responsabilidade civil. Então, aqui, a gente vai trazer alguns conceitos, mas, assim, bem básicos. Vocês vão entender melhor a questão da responsabilidade civil lá no Direito Civil 2, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, e inclusive, assim, o livro de vocês, ele fala bem específico da responsabilidade do Estado, que nem é tanto né, assim, o objetivo nosso aqui dentro do direito civil, mas a gente vai tratar. Então, assim, aqui a gente vai fazer uma introdução à responsabilidade civil, tá, gente? Especificamente da pessoa jurídica. E aí, lá na frente, vocês vão aprender responsabilidade civil de forma geral, também das pessoas físicas, né? As questões de danos, por exemplo, a responsabilidade civil, ela tem uns elementos, né? Que seria o dano, a conduta e tal. Então, isso tudo a gente vai tratar lá no Direito Civil 2, no semestre que vem, provavelmente. Então, não se preocupem em ver os elementos. Aqui a gente vai trazer mais um conceito básico mesmo, uma parte introdutória sobre a responsabilidade, tá? Então, a responsabilidade da pessoa jurídica, gente, ela pode ser tanto contratual quanto extracontratual. Então, a contratual é aquela que está no contrato, né? É o que está lá no instrumento contratual. Tem alguém querendo perguntar? Não? Tem um barulhinho. E a extracontratual é a que vai estar prevista em lei, tá? Nas leis, aqui no Código Civil e em outras leis. Então, a contratual, né, como eu falei, a que está lá constando no contrato, o artigo 389 regula ela. Porque ele fala, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, aqui tá tratando aqui de uma responsabilidade que você tinha, né? Está previsto na responsabilidade do seu contrato lá. Vamos supor, você faz um contrato de compra e venda de um imóvel e fala que você vai pagar um sinal de 100 mil hoje e vamos supor que o imóvel vale 200 mil. E aí você paga um sinal de 100 mil hoje, que daqui a 30 dias você vai pagar você vai pagar o restante dos 100 mil reais. E aí você não cumpre essa obrigação. Aí, nesse caso, né, você vai responder pelas perdas e danos, os juros, a atualização monetária e, inclusive, honorários de advogado, se a pessoa tiver que ajuizar a ação para receber esse valor, tá? Então, essa é a responsabilidade contratual, quando você descumpre uma cláusula contratual, uma obrigação que você estabeleceu com outra pessoa por meio de um contrato, tá? Eu falei do Código de Defesa do Consumidor, e aí é que eu queria pontuar aqui, deixa eu até ver, eu acho que eu devia ter mudado a ordem dos slides aqui. Primeiro eu vou falar disso aqui, então, e depois eu volto nos slides anteriores, tá, gente? Dentro da responsabilidade extracontratual, existem dois tipos de responsabilidade, a subjetiva e a objetiva, né? Então, assim, eu falei que existem vários elementos da responsabilidade civil, que são elementos, é o que forma a responsabilidade civil. Então, para existir a responsabilidade civil, para que a pessoa possa ser indenizada por algum dano que ela tenha sofrido, então a primeira coisa que ela tem que ter é o dano, tem que ter um ato ilícito praticado pela pessoa, né? E tem que ter um nexo de causalidade, ou seja, tem que ter uma relação entre o dano e o ato que a pessoa praticou. Se você demonstrar esses três, existe a responsabilidade, tá? No caso da responsabilidade subjetiva, quando a gente fala de subjetiva, é porque depende da pessoa ter agido com culpa ou com dolo. Dolo é quando você tem a intenção deliberada de prejudicar alguém. Culpa, ela pode ser, por exemplo, no caso de uma imprudência ou uma imperícia, né? Então, assim, eu estou dirigindo uma velocidade superior à velocidade daquela via, né? Eu tô lá dirigindo, sei lá, tô dirigindo dentro da cidade, numa rua que era 40 km por hora, eu tô dirigindo a 100, tá? E aí eu vou lá e bato no carro de alguém. E aí causei, então, um dano à pessoa. Então, aí tem o ato
o meu ato, né? Que é um ato ilícito, né? Porque eu estava dirigindo além fora do limite de velocidade daquele local, então eu estava praticando um ato, eu estou errada, né? Tem o dano, né? O dano do carro lá que eu causei. Existe relação, existe nexo de causalidade, né? Entre o dano e o ato, né? E eu agi nesse caso aí, eu agi com culpa, né? Foi uma imprudência minha. Eu estava a 100 km por hora no local que eu deveria dirigir a 40, então eu assumi o risco, né? Então, esses são os casos de responsabilidade subjetiva. Mas existem na lei alguns casos em que a responsabilidade vai ser objetiva. Ou seja, independentemente de eu falar da pessoa ter agido com culpa ou não, simplesmente o fato ter ocorrido já gera o dever de indenizar. E aí eu vou voltar aqui que o Código de Defesa do Consumidor, por isso que eu quis explicar antes, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele responsabiliza de forma objetiva as empresas por algum vício, por exemplo, no produto. Então, vamos supor, lá pelo Código de Defesa do Consumidor, eu não preciso demonstrar que teve uma falha no sistema de produção para o meu celular estar com defeito. É simplesmente o fato do meu celular estar com defeito, eu posso ser indenizada, tá? Eu não preciso provar a culpa, não preciso provar qual é a razão daquele defeito que gerou. Vamos supor, eu tenho um celular, meu celular explodiu, né? Ó, de repente ele explodiu, queimou aqui e tal, me causou um dano físico no rosto, além do dano do telefone celular. E aí, nesse caso, como é uma relação de consumo, né? A minha compra e venda aí do celular envolve uma relação de consumo, eu sou consumidora daquele bem. Nesse caso, a empresa ela tem responsabilidade objetiva. Eu não preciso provar que teve uma falha no sistema, uma peça com defeito que causou. Então, a empresa foi negligente de colocar aquela peça. Eu não preciso provar nada. É simplesmente eu falo, olha, sofri um dano em razão de um vício do produto dessa empresa. E aí, a responsabilidade já existe. Ela é objetiva, tá? Então, ela é objetiva, gente, quando você não precisa provar culpa de ninguém, nem dolo, não precisa provar que a empresa teve a intenção de me prejudicar. Simplesmente o fato de ter o vício já gera a responsabilidade dela, tá? E essa... Oi. Deixa eu te perguntar. Eu comprei um notebook, um caso um pouco relacionado ao que você disse. Comprei ele, eu acho que em outubro do ano passado, na Magazine. Só que esse notebook, eu usei ele bem pouco. Na verdade, eu nem usei ele. Foi mais minha irmã que usou para passar música para o pendrive. Aí ela viu que o notebook está travando. Mesmo assim, eu não mexi no notebook depois disso. Foi bem pouco. Aí agora, recentemente, que eu fui mexer no notebook, eu vi que ele estava travando muito. Porque eu comecei a fazer as aulas e etc. Aí eu voltei lá no Magazine, e o Magazine falou que tinha que ligar no fornecedor, ligou no fornecedor. Aí eu cheguei a mandar o notebook lá para o fornecedor, voltou, mas continuou travando ainda. Só que aí eu tinha pouco tempo para mim resolver as coisas, na verdade até então eu tenho bem pouco tempo. Aí um tempo atrás, com o início dessa pandemia, aí eu fui lá e voltei na Magazine. Só que aí no meu conceito, eles que tinham que resolver isso, não é o pessoal do Magazine, já que eu comprei lá. Não. Por que não? Não, porque olha só, nesse caso, geralmente as lojas, gente, elas dão a própria loja dá uma garantia, sei lá, de 3 meses, por exemplo, pela compra, em que ela vai intermediar essa relação sua com o produtor. Mas o fato é que a responsabilidade, nesse caso aí, assim, o Código de Defesa do Consumidor, gente, ele dá a opção de você ir atrás da loja também, tá? Vejam bem, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala: o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, ou seja, de forma objetiva, né, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem dos seus produtos, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então, vejam, aqui ele está falando o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, tá? Então, aqui seria quem? Seria a fábrica, né? Sei lá, quem é a empresa que Fabricou o produto. fabricou ali, né? E aí,
tem lá no artigo 18, vem falando assim, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo e tal. A questão da responsabilidade do fornecedor aí, nesse caso, que é um defeito seria um defeito, por exemplo, de fabricação, a responsabilidade é de quem fabricou, tá? Muitas vezes no juizado, você até consegue responsabilizar, por exemplo, a empresa que vendeu, mas correto pela lei, tá, gente, é responsabilizar o fornecedor. O fornecedor, no caso aqui, não quem vendeu, mas o fabricante, tá? Quando a gente fala no Código de Defesa do Consumidor, que eu vou até abrir ele aqui para ver, olha só. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, privada ou pública, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação e distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, vejam que ele coloca o fornecedor também como aquele que comercializa. Então, por isso que muitas vezes você conseguiria, sim, responsabilizar a Magazine Luiza, né? Por exemplo, no seu caso. Mas, no meu entendimento, a responsabilidade aí principal é do fornecedor. Mas aí você tem que ver assim, porque no código, estou tentando abrir aqui a página aqui. No código, ele fala quando o produto é defeituoso, tá? Ele é específico, ele fala, o produto é defeituoso quando ele não oferece segurança, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, tá. Aí, por exemplo, ele vem e fala, o produto não é defeituoso pelo fato de haver outro de melhor qualidade, por fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, assim, você compra um iPhone, sei lá, nem sei em que número tá iPhone, né? Sei lá, você compra um iPhone 10 hoje, amanhã a Apple vai lá e lança o iPhone 11, isso não é defeito, né? E aí depois fala, o fabricante só não será responsabilizado quando provar, por exemplo, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Então, nesse caso aí, o computador travando, por exemplo, você teria que comprovar, ele teria que comprovar que não tem defeito nesse computador. Por exemplo, ele se eximir de responsabilidade, porque ele só não vai ser responsabilizado se ele provar que não tem defeito ou, por exemplo, que a culpa é exclusiva sua. Então, ele pode alegar, o que é geralmente o normal, nesses casos, é alegar o mau uso, tá? Falar que é decorrente de algum vírus. Entendi. Por exemplo, você falou, né, que a sua irmã usou para baixar a música, por exemplo. Aí, o que eles provavelmente alegariam? Né, assim, o que ele provavelmente alegaria? Que existia um vírus ali que acabou impactando ali no funcionamento normal do computador, né? Ou que o arquivo por exemplo, não no seu caso, mas em outro caso, esse computador está com muito arquivo, está muito pesado, por isso que ele está travando, não tem nenhum defeito nele, né? Ele está funcionando de forma regular e tal. Então, nesse caso aí, eu sugeriria correr atrás do fabricante. Inclusive porque geralmente existe uma garantia, eu não sei quanto tempo que é, do próprio fabricante, né? Geralmente é 1 ano, né? Mas e com essa pandemia, correio fechado, pessoal? Como é que vai ser? Mas aí em Itabira não tá funcionando nada de correio, por exemplo? Acho que o correio tá fechado. Eu passei para mim. Eu cheguei a levar no Procon. O Procon pediu para mandar para lá de novo. Só que aí, quando eu fui no correio no outro dia, tá fechado. Aí eu não sei se tá aberto mais esses dias que eu não olhei. Não sei, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem agência funcionando. Correio, apesar né, assim, porque correio é considerado como serviço essencial, né? Então, não sei se estaria fechado, mas de toda forma você tá tem. Fechado? Oi? A CEMIG de Itabira tá fechada? O que tá A fechado? CEMIG? A CEMIG, não, a CEMIG também tá, mas ela tá fazendo atendimento online. Aqui em Belo Horizonte também tá fechado. Mas ela não tá deixando de atender, né? Ela disponibilizou outros canais de atendimento ao consumidor. No caso do Correio, não sei que outro canal que tem jeito de você postar alguma coisa se não for na agência, né? Tem que verificar. Mas aí, nesse caso a sua garantia vença no período da pandemia e você demonstrar que você não conseguiu enviar o produto para lá em razão do não funcionamento dos correios, aí você consegue
como se fosse estender a garantia. Mas aí o que eu te aconselho? Entrar em contato com o fabricante por e-mail, informando que na sua cidade o correio não está funcionando e pedindo para eles darem outra solução para envio do produto para lá. Formaliza tudo, porque se um dia você precisar correr atrás né, dessa extensão, por exemplo, da garantia, você tem formalizado que você tentou com que o fabricante buscasse, por exemplo, o produto na sua casa. Existem várias empresas de entrega, tanto é que a gente está fazendo tudo online, né, gente? Todo mundo comprando tudo online. Então, existem várias empresas aí que estão funcionando normalmente, e buscando coisa em casa, entregando, né, compras online e tal. Então, eu te sugiro fazer isso. É Jéssica, né? Manda um e-mail para a empresa, formaliza isso de alguma forma, nos canais de atendimento ao consumidor, né? Abre um protocolo no 0800, enfim, alguma coisa assim, informando que você não está conseguindo enviar o produto para que eles verifiquem se tem um defeito ou não, em razão das medidas, né, que foram tomadas na sua cidade lá para conter aí o coronavírus. E aí, ver qual vai ser a solução apresentada pela empresa. Ela vai ter que te apresentar uma solução, porque a responsabilidade dela aí é objetiva, né? Então, ela vai ter que apresentar alguma solução, ou pelo menos postergar a sua garantia para que isso seja resolvido depois né, da pandemia passar aí. Entendi. Obrigada, professora. Tá? Por nada. Gente, sobre essa responsabilidade extracontratual, né, essa responsabilidade subjetiva aí, que todos nós estamos sujeitos, né, gente? Como eu falei, eu estou dirigindo meu carro, se acontecer de eu bater no carro de alguém, eu sou responsabilizada, vou ter a minha responsabilidade aí, né, em razão daquele fato ocorrido. E aí, o Código Civil, lá nos artigos 186 e 187, ele fala disso, e depois, lá, a partir do 927. Eu trouxe os artigos, gente, para dar uma lida com vocês, mas, assim, como eu disse, não se preocupem, isso vai ser tema específico da matéria dentro do Direito Civil 2, tá? Mas é mais para vocês entenderem aí o que é responsabilidade das empresas, tá? Então, esses artigos, eles buscam impor esse dever das empresas não lesarem, né? Eles buscam proteger para que não haja lesão, mas no caso de uma lesão a alguém, no caso de um dano, né, impõe a obrigação de reparar. Então, vejam, o artigo 186, ele fala, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, como eu falei dos requisitos da responsabilidade, né, eu falei que é o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre eles. E no caso, você vai demonstrar, olha só, o artigo fala, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Então, aqui você vai falar o quê? É da culpa ou do dolo, né? Então, você tem que provar o dano, o ato ilícito. Então, quem violou algum direito de alguém, causou um dano dentro do direito civil, tá, gente? Por isso que eu falo muito com vocês que vocês têm que desvirtuar total, separar total o direito penal do direito civil. Quando a gente fala em ilícito, você pensa que é crime. Dentro do direito civil, o ato ilícito é aquele que viola o direito de outra pessoa. Não é um crime, tá? Então, é importante a gente fazer essa separação. Eu falo muito isso, já falei isso com vocês na semana passada também, para a gente separar. A gente está aqui aprendendo direito civil, não é direito penal. Então, dentro do direito civil, o conceito de ato ilícito seria, né, aquela violação ao direito de uma outra pessoa causado por uma ação ou omissão de alguém, né? Então, o artigo 186, ele vem definindo o ato ilícito. O 187, ele também, né, ele complementa falando que também comete um ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Eu falei do abuso de direito, o abuso de direito é esse artigo 187 aqui, tá? Mas a gente vai ver isso lá no Direito Civil 2. Aí vem o artigo 927, fala, aquele que, por ato ilícito, causar um dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, vejam que ele, assim, ele praticamente repete o 186, mas de forma diferente. O 186, ele vem falar o que é o ato ilícito, né? O ato ilícito, então, é a violação de um direito por uma ação ou omissão voluntária de alguém.
E aí o 927 fala, então, quem cometeu um ato ilícito e causar um dano a outra pessoa vai ficar obrigado a reparar esse dano. E aí o 932, por exemplo, ele vem e imputa responsabilidade a outras pessoas também. Então, por exemplo, são também responsáveis pela reparação civil. Os pais, pelos atos cometidos pelos filhos menores, né? Então, se o menor sai, tá dirigindo o carro, bate no carro de alguém, o pai vai se responsabilizar civilmente ali por aquele dano, tá? O tutor e o curador, né? Pelo curatelado e pelo pupilo. O empregador, pelo seu empregado, quando ele estiver no exercício do trabalho dele e ele causar um dano a outra pessoa, o empregador vai responder também, tá? Aí os donos de hotéis, tal, para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, hotel, hospedaria, albergue, etc., eles respondem pelos danos causados pelos hóspedes, tá? Alguma outra pessoa. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do... A gente não consigo ler o negócio, eu não sei se é artigo de qual mais, não, peraí. 927. 932. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Então, assim, aqui, nesse caso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Você tá lá, né, você tá no seu carro ali, aí vem, né? Vamos usar o exemplo de novo do acidente, tá? Mas trazendo aqui para esse artigo. O menor bateu no seu carro, o pai também vai ser responsável pela reparação civil, tá? Vai ser responsável pela reparação civil. Só que aqui a gente vai estar falando de pessoas físicas, que não é o nosso objetivo no momento que a gente está falando de pessoa jurídica. Então, o que interessa para a gente aqui nesse artigo é o terceiro aqui, que fala que o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele. Então, dentro da nossa matéria de hoje, que a gente está tratando de pessoa jurídica, vejam bem, esse artigo impõe responsabilidade a uma pessoa jurídica pelo ato praticado pelo funcionário dela. Então, eu estou aqui dirigindo o meu carro, tranquilo, aí vem o carro da CEMIG, né? Vamos usar a CEMIG aí. Vem um carro da CEMIG e bate no meu carro. Eu posso ajuizar a ação contra a CEMIG, gente? O que vocês acham? Eu acho que sim. Pelo que está falando no artigo, né? Vejam bem, o empregador, ele é responsável pelo que os empregados fazem. Ele até, gente... Oi. Não pode terminar seu raciocínio? Não, pode falar. O meu eu retomo depois. A dúvida é mais importante. Esse 4, donos de hotéis e hospedarias são responsáveis pelas ações de seus hóspedes? Por exemplo, eu fiz uma festa, né, sei lá, eu aluguei uma casa, aí eu fiz uma festa, e aí eu causei um dano para algum vizinho com a minha festa. Vamos supor. Sem especificar que tipo de dano, mas enfim, algum dano. O dono da casa que eu aluguei, né? O dono daquele hotel, enfim, daquela hospedaria e etc., ele vai ser responsabilizado. Ele pode, gente, entrar com a ação contra a outra pessoa que causou de fato dano de forma regressiva, mas ele vai ter responsabilidade, ele vai responder também. Ah, sim, obrigada. Tá? Nada. Mas deixa eu te perguntar, Luciana. Oi. Se o caso acontecer de, por exemplo, o inquilino mata uma pessoa dentro da casa dele ali, ele vai ser irresponsável por isso também? Eu também pensei assim. Não. Mas aí vocês estão pensando em aluguel, gente. Aí eu falei, por exemplo, no meu caso, desculpa, eu não especifiquei, mas é tipo um aluguel de temporada. Tipo, eu aluguei um sítio no final de semana. Tá? Nesses casos, estão pensando na coisa. E vocês estão pensando em crime. Esquece crime. Tá? O crime, a responsabilidade criminal, ela não transfere para ninguém. Se eu matei, eu vou responder. Tá?
Inclusive, por isso que pai não paga pelo crime de um menor. O menor tem, né, tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente as formas dele pagar pelo crime. Então, esquece crime, tá? Mas, por exemplo, eu estou no hotel, tá? Aí eu, por um acaso, sei lá, eu liguei uma vela, um incenso. Vamos supor isso. Eu estou no hotel, liguei um incenso e saí do quarto. Aí o meu incenso pegou fogo na janela do hotel e aí queimou, aí alastrou para o apartamento vizinho do meu lá. Eu estava hospedado no 101 do hotel e a mulher do 102 estava lá, todos os bens dela lá. E em razão do meu ato de um hóspede, tá? Eu causei dano lá na dona do apartamento, na pessoa que estava hospedada no 102 lá, que todos os bens dela queimaram, a mala dela inteira queimou. Então, nesse caso, o que o código está falando é que você pode buscar a responsabilização do hotel. O hotel, depois, se quiser, vai atrás do hóspede para ser ressarcido pelo prejuízo. Existe essa possibilidade da ação de regresso, tá? Mas em relação a quem sofreu dano, em relação à minha vizinha de apartamento do hotel lá, né, que estava no 102, para ela não interessa quem é que estava no 101 e acendeu o incenso. O que interessa é eu estou dentro do hotel e o hotel é responsável pelo meu, né, assim, por eu não sofrer nenhum dano. Se eu sofrer algum dano dentro do hotel, o hotel vai ser responsável, tá? No caso também por exemplo, sumir algum pertence dentro do quarto. Pode acontecer isso? Sim, pode sim. Para eu estar hospedada. E aí vai ter as duas opções, tanto a questão em relação ao hóspede, né? Aí pode aplicar tanto o 3 quanto o 4, porque se foi alguém que pegou, né? E você provar que foi um funcionário, por exemplo, do hotel que pegou aquele bem, ele já responderia pelo terceiro, né? Que o empregador responde pelos atos do funcionário, né? Ou, ainda que você não tenha comprovado, mas vamos supor, você colocou no cofre do hotel, tá? O hotel te deu lá a senha, você colocou no cofre do hotel e o negócio sumiu. Você consegue comprovar lá que você não tirou ele do cofre, enfim, e ele desapareceu. Sim, o hotel vai ser responsabilizado por aquele sumiço. Nesses casos, gente, o difícil é a prova, né? Mas se você, dentro do processo, o juiz entender que foi provado, sim, o hotel vai responder por aquele dano seu, sim. De forma objetiva e direta. Tá? Aqui, gente, ó, igual eu falei, assim, eu trouxe esses artigos mais para vocês já começarem a criar uma familiaridade com a questão da responsabilidade civil. Mas esse artigo aqui, dentro do estudo da pessoa jurídica, ele é importante, o terceiro aqui, principalmente, tá? É só para falar que todos os atos que um funcionário praticar, a empresa vai responder por eles. Ainda que ele possa depois ir atrás do funcionário para a restituição daquele dano. Então, a empresa... Luciana. Oi. Esse caso aí, desculpa interromper sua fala. Não tem problema, mas, gente. Tipo assim, igual funcionário de prefeitura. A gente vai chegar lá. Ah, então deixa. Não, é porque aí, olha só, aí vocês lembram da classificação lá? São as pessoas jurídicas de direito público interno, né? Que aí é Estado, União, município. E aí vai ser, acho que inclusive é o próximo slide aqui que eu vou falar, porque aí a responsabilidade é objetiva mesmo. Eu vou te deixar fazer a pergunta, porque aí eu quero ver o que é a sua dúvida em relação ao funcionário da prefeitura, para eu te explicar já explicando a matéria. Pode me falar o que chega um funcionário da prefeitura e faz o quê, por exemplo? No sentido, vamos supor, eu trabalho na prefeitura e aí hoje me mandaram ir lá para Belo Horizonte. Eu pego o carro da prefeitura e vou. Porém, aí acontece um acidente, vamos supor que eu estava em alta velocidade e aconteceu um acidente. Aí, no caso, a prefeitura que vai responder ou vai responder eu que estava ali dirigindo o carro naquele momento? O carro está em nome da prefeitura. O carro não era da prefeitura? O carro é da prefeitura, porém eu que estava dirigindo. Então, a prefeitura vai responder. Se ela quiser, depois ela vai atrás de você. A pessoa que sofreu o acidente, ela pode até entrar com você também, mas a questão é que a responsabilidade da prefeitura é objetiva. E aí a gente vai
quando eu falei da diferença entre subjetiva e objetiva, é que a objetiva é o quê, gente? Então, não independe de culpa, né? Então, a prefeitura teve culpa pelo acidente? Não, né? Se você o seu ato ali, se você agiu com algum tipo de negligência, ou imperícia, ou imprudência, enfim, ou alguma coisa, você estava acelerando o carro com o objetivo de bater no carro da frente, qualquer coisa, independente do que você estava pensando, a responsabilidade do Estado, do município, né, assim, do ente estatal, ela é objetiva. Quer ver? Deixa eu ver se já é esse próximo artigo aqui. Não, o artigo 933 está falando, né, que a responsabilidade das pessoas aqui, ela é objetiva, como eu falei, ela vai independer de culpa, né? Então, como eu dei o exemplo, por exemplo, o hotel teve culpa no meu incêndio causado lá pelo meu incenso? Não teve, mas ele vai responder objetivamente, né? O empregador, eu não preciso comprovar a culpa. E aí, vem o artigo 43, é Laurícia, né, que estava me perguntando, olha só, Laurícia, o que ele fala? As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte desses, culpa ou dolo. Então, destrinchando o artigo aqui, acho que vai responder bem a sua dúvida. Primeira coisa, as pessoas jurídicas de direito público interno, gente, é Estado, União, município, Distrito Federal, né? Fundações públicas, enfim. A gente falou disso na aula passada, se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente volta aqui na classificação. Mas são os entes estatais, né? Então, ela é civilmente, tá, gente? Na esfera civil, ela é responsável pelos atos dos agentes dela que causem danos a terceiros. E aí é importante essa parte aqui, ó, que nessa qualidade. Então, vejam, se você está dirigindo o carro da prefeitura a serviço da prefeitura, você está ali como um agente da prefeitura, né, na qualidade de um preposto da prefeitura, né? E aí você causou um dano a terceiro, a prefeitura vai responder civilmente por esse ato, ainda ressalvando, olha só, o artigo ele faz a ressalva, ressalvado o direito regressivo contra aquele que efetivamente causou o dano, mas aí para ele ir atrás de você, por exemplo, e ser restituído desse valor que ele pagou, ele tem que provar que você teve culpa, ele tem que provar a sua culpa ou dolo em relação àquele ato. Então, se foi um acidente normal, né, você estava cumprindo todas as regras de trânsito, tudo certinho, e o carro, sei lá, rodou na pista, tinha óleo na pista, por exemplo, né, então não é uma coisa que foi culpa sua. Você causou um dano a um terceiro, vamos supor, você está vindo de Belo Horizonte para Itabira, tudo normal, você está dirigindo dentro do limite de velocidade, usando cinto de segurança, farol aceso, cumprindo todas as regras de trânsito que você tem que cumprir. E aí teve um derramamento de óleo na pista, você não sabia, seu carro rodou, você bateu no carro que estava vindo e pronto, causou um dano para aquele carro. A prefeitura, como você estava atuando como agente da prefeitura, né, naquele momento ali, você estava dirigindo o carro da prefeitura a serviço da prefeitura, né, porque a prefeitura mandou você fazer determinada coisa, a prefeitura vai responder civilmente por aquele acidente, ou seja, vai ter que pagar o dano do carro, né, que você bateu. E aí, para ela ajuizar, para ajuizar uma ação de regresso contra você, por exemplo, falando, olha, você vai ter que me restituir aquele prejuízo que eu tive em relação àquele acidente, ela teria que provar que você teve culpa ou dolo em relação ao acidente. E nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que a pessoa está cumprindo todas as regras de trânsito certinho em razão de um fato de terceiro, né, que foi o derramamento de óleo na pista, é uma excludente de responsabilidade. A gente vai aprender isso lá no Direito Civil 2, existe a responsabilidade e causas que excluem a responsabilidade. Nesse exemplo que eu te dei, tem um fato aí de terceiro, né, algo que você não controlou, que poderia excluir a sua responsabilidade, mas a prefeitura, ela vai responder, objetivamente. Luciana, ainda nesse caso, fugindo um pouquinho do assunto da aula, mas e se uma pessoa física tá cumprindo todos os requisitos, a lei de trânsito e tal, e por causa de um terceiro, por exemplo, a pessoa tem um mal súbito, ou esse derramamento de óleo, e ela bate outra pessoa, ela ainda vai responder?
A questão, ela vai responder em relação a quem sofreu o dano, né? Porque se eu bati no carro de uma outra pessoa, eu responderia. Agora, se fosse pessoa física com pessoa física, eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas existem algumas causas, né? Como eu falei, que são as excludentes de responsabilidade. Então, se eu provar que eu não tive, né, que esse acidente aconteceu por uma causa que eu não conseguia controlar, pode ser que eu tenha a minha responsabilidade excluída, tá? Mas, assim, não preocupa com essa parte ainda, que vocês vão ver isso no semestre que vem. Porque aí a gente vai ver especificamente, detalhadamente, todas as causas que são possíveis de eximir você de ser responsabilizada por alguma coisa. Ok, obrigada. Tá? Mas nesse caso que você me falou, pessoa física com pessoa física, pode ser que sim, pode ser que não. Depende de conseguir comprovar que existia alguma excludente de responsabilidade no caso aí. Beleza? Ô, gente, aí, como eu falei com vocês, a gente está tratando aqui de pessoas jurídicas, né? Então, lá eu falei do empregador, e aí a apostila de vocês, ela traz sobre a questão da responsabilidade do Estado, né? Dessa responsabilidade objetiva do Estado, dessas pessoas jurídicas de direito público interno. Então, o Estado, né? Como eu falei, cabe indenização de todos os danos causados por comportamentos dos funcionários, por atos dos funcionários. Basta provar o dano, não precisa demonstrar que o funcionário agiu com culpa ou com dolo. Existe essa teoria, que é a teoria da culpa anônima da administração. Você não precisa dar nome a quem causou o dano, né? O fato é que o Estado ele tem que se responsabilizar pelos atos dos seus agentes. Quando eu falo Estado aqui, gente, eu falo Estado no sentido de do ente estatal, tá? Pode ser município, pode ser o Estado de Minas Gerais, por exemplo, pode ser o Brasil, país, tá? Não pensem em Estado só como Brasil, tô falando de entes estatais aqui. Então, cabe a ação contra os entes estatais, né? Não apenas nos casos de uma ação, mas também de uma omissão. Mesmo quando não é possível identificar o agente causador do dano, desde que a omissão seja a causa direta e imediata do dano. Então, vai caber a ação. O Estado tem responsabilidade objetiva tanto pelos danos causados pela ação dos seus funcionários, como pela omissão deles. Então, assim, um exemplo que eles falam muito aqui em relação a isso, quer ver, deixa eu até ver se eu coloquei aqui. Não. Um exemplo que eles falam muito aqui, por exemplo, se você acionou, né, a polícia, por exemplo, e falou, olha, eu estou aqui vendo um crime sendo cometido aqui, né, estão dentro do meu estabelecimento aqui e estão me roubando. E aí, vamos supor, você vai lá e consegue comprovar que os ladrões, por exemplo, ficaram lá na sua empresa mais de 3 horas depois da sua ligação para a polícia e a polícia não apareceu. Então, nesse caso, eu comuniquei um crime, a polícia tinha obrigação, né, o Estado tinha obrigação de comparecer para combater esse crime, né? E ele não vai. E aí, nesse caso, a omissão do Estado também vai gerar a responsabilidade dele. Então, o fato de devidamente acionado, comunicado, e tendo tido tempo hábil para comparecer, ele não foi, né? A polícia não foi, o Estado, né? Porque a polícia faz parte dos entes estatais, né? O fato dele não ter comparecido, essa omissão do Estado no combate ao crime que eu noticiei, o Estado vai poder me responsabilizar também. Tá, gente? É diferente de não deu tempo da polícia chegar. Eu liguei, 5 minutos depois o assaltante correu, saiu, foi embora. Não é assim, né? A gente vai ter que demonstrar nesse caso aí que, assim, essa omissão ela ocorreu por uma desídia mesmo, por uma negligência do Estado. Então, assim, nesse exemplo que eu dei, os caras ficaram 3 horas dentro da minha empresa recolhendo tudo que tinha lá. Eu comuniquei no primeiro minuto. A polícia tinha 3 horas para chegar no local e ela nem compareceu. Então, nesse caso, está evidente aí, né, que a omissão dela foi a causadora do meu dano. Porque se ela tivesse chegado, poderia ter sido resolvido de outra forma. E aí existem algumas questões referentes ao Estado, tá? Vocês vão aprender isso também lá no direito administrativo, gente.
Quando estiverem vendo responsabilidade civil do Estado, especificamente, que é o artigo 37 da Constituição, vocês vão ver muito a questão dessas questões que eu estou tratando aqui. Mas aqui a gente fala também porque o Estado é uma pessoa jurídica, né? E aí existe uma discussão doutrinária se os danos decorrentes de atos judiciais seriam indenizáveis, se o Estado teria responsabilidade. Por exemplo, gente, atos judiciais, quando eu falo aqui, não é o erro judiciário, que é o que eu vou falar logo embaixo, tá? Eu estou falando de atos judiciais normais, tá? Não é o erro. Por exemplo, um processo que o juiz demora demais para despachar, alguma coisa assim, não teria essa responsabilidade, né? Eles falam, da doutrina, eles falam que o Estado só vai responder por dano decorrente de um ato judicial se configurar, se demonstrar que o juiz agiu com dolo ou com fraude, tá? Se ele agiu de forma tentando realmente prejudicar aquela pessoa. Um simples erro não é, né, gente? Porque erro na interpretação da lei todo mundo comete. Então, assim, o fato de você ter tido uma sentença improcedente, por exemplo, num processo, e aí você recorre e lá no tribunal, o tribunal fala, não, esse processo é procedente. Ou seja, esse juiz teria dado uma decisão errada, né, que foi depois reformada. O fato dele ter dado uma decisão com a qual você não concorda não é um ato passível de indenização, tá? O ato passível de indenização vai ser o erro judiciário. Quando é o erro judiciário? Lá no artigo 5º, tá, da Constituição, ele fala lá no 75, fala assim, ó, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como peraí que eu não tô vendo aqui, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, gente, não sei se vocês já se depararam com algum caso de erro judiciário, já viram alguma notícia, mas assim, é bem comum, né? Fulano de tal ficou preso durante 5 anos, depois descobriu que ele não era não era a pessoa que cometeu o crime, porque era um homônimo dele, ele foi preso, sei lá, José Marques da Silva foi preso por supostamente ter cometido um crime, ficou lá 5 anos na cadeia e depois descobriram que não, que era outro José Marques da Silva, que não era esse, né? Então, é um erro judiciário evidente ali, que depois de comprovado, o Estado vai ter que indenizar essa pessoa, tá? E também quando... Aí essa parte não é tão levada ao pé da letra, tá? Mas existe a previsão de que a pessoa que ela ficar presa além do tempo que foi fixado na sentença, ela também vai ter direito à indenização pelo Estado, tá? Então, acontece, tá, gente? É comum dentro do sistema penitenciário brasileiro, do jeito que ele a pessoa ficar presa tempo maior do que a sentença fixou. Às vezes, a pessoa, o juiz da execução penal não percebe, não manda soltar e fica lá. Principalmente, né, gente, erro judiciário, ele atinge muito mais a camada mais humilde da população. É óbvio, né? É muito difícil você ver um erro judiciário contra uma pessoa riquíssima lá, que tem toda a condição de colocar um bom advogado e correr atrás de prova e tal. Geralmente vai acontecer, infelizmente, no caso das pessoas mais humildes mesmo, que, né, estão lá sendo defendidos pela Defensoria Pública, que tem 1 bilhão de processos naquela comarca, ou às vezes o cara nem advogado sabe, ele contratou um advogado, não sabe nem onde o advogado está, o cara não fez o que deveria fazer no processo. Então, assim, o erro judiciário, ou esse tempo que a pessoa ficar presa além, vai ser causa de responsabilidade civil, tá? Do Estado. O Estado vai ter que indenizar essa pessoa. E coloquei aqui uma questão também que é bem polêmica, tá? Que pode também ter caráter indenizatório, os danos causados por atos legislativos e os danos causados por lei inconstitucional. Então, por exemplo, passou uma lei, entrou em vigor uma lei que depois foi declarada inconstitucional, e o fato dessa lei ter vigorado durante um tempo me causou um dano. Sei lá, vamos supor, pensar aqui uma lei que falava que, gente, eu estou exemplificando uma coisa que não existe, tá? Vamos supor, uma lei passa agora falando que a pessoa só pode ter um imóvel. Ela só pode ter um imóvel.
que você não pode mais ter 2 imóveis registrados em seu nome. Aí eu vou lá, o Estado vai lá e pega o meu imóvel, né? Ele toma o meu imóvel, já que eu estou descumprindo aquilo ali. Aí depois essa lei é declarada inconstitucional. Gente, é óbvio que nesse caso específico, o Estado vai ter que me restituir, vai ter que me indenizar, ele tem responsabilidade, né? Em relação àquele ato. Então, não são todos os atos legislativos. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, que é um tema bem interessante. Quem tiver curiosidade acadêmica, principalmente assim, um dia quero escrever um artigo, alguma coisa, é um tema bem interessante. A responsabilidade do Estado pelos atos legislativos, tá? Mas eu trouxe aqui só para falar de mais uma hipótese, assim, que geralmente é tratada aqui. E aqui eu coloquei uma observação importante em relação à matéria, que a apostila da Croton, quando ela vai falar da responsabilidade civil das pessoas jurídicas, ela só traz a responsabilidade do Estado. Ela traz essas hipóteses todas que eu trouxe para vocês. Por quê, gente? Porque a responsabilidade civil das empresas, ela vai ser trabalhada junto lá da responsabilidade civil das pessoas físicas, lá na matéria, no Direito Civil 2, tá? Então, assim, aqui são alguns exemplos de responsabilidade civil, só para vocês verem que a empresa, ela responde pelos atos, né, que forem causados pelos seus funcionários, o Estado responde pelos atos os atos praticados pelos seus servidores, enfim. É mais uma introdução mesmo, como eu disse, sobre a responsabilidade que a gente vai ver no próximo semestre, tá? E aí, o fim da seção 3.4, ela fala sobre a extinção das pessoas jurídicas. Existem 4 formas de extinção da pessoa jurídica, isso aqui é tranquilo, tá, gente? Que é a convencional, quando as partes convencionam, né? Eu tenho uma empresa, eu vou lá e falo, olha, vamos fechar a empresa? Vamos. Aí a gente vai lá, né, delibera, enfim, de acordo com o que prevê o meu contrato social ou meu estatuto social, e a gente vai lá e encerra a empresa. Pronto, né? Convencionamos pela extinção da empresa. A segunda hipótese de extinção é a hipótese legal. Então, por exemplo, né, lá nas pessoas jurídicas fala que quando há morte dos sócios, ou no caso de falência, que a pessoa jurídica vai ser extinta, né? Então, declarada falência, a empresa fez o pagamento de todas as dívidas, tal, você extingue essa pessoa jurídica. Ou no caso da morte dos sócios, né, de todos os sócios, não havendo um sócio sobrevivente, e, enfim, existem várias hipóteses legais aí, que vocês vão ver essas hipóteses de novo, lá no direito empresarial, tá? Aqui é uma introdução. Tem a forma administrativa de extinção, então, por exemplo, uma empresa que precisa de autorização do poder público para funcionar, de repente ela perde essa autorização, né? Essa autorização dela vai ser cassada. Existem várias, né, atividades, gente, que exigem autorização estatal para funcionar. Por exemplo, mineração, né? Telefonia, enfim, várias hipóteses aí que a pessoa precisa de autorização, que a empresa precisa de autorização para estar regularmente em funcionamento. E também a extinção judicial, né? Quando se configurar alguma causa que está prevista ou na lei ou no estatuto da empresa, você vai lá e entra com a ação pedindo a extinção da pessoa jurídica, né? Aí eu coloquei aqui o artigo, tá? O artigo 51, que fala sobre isso, que ele fala, para a extinção, gente, vai ter a dissolução e a liquidação. Então, a dissolução, você vai dissolver aquela pessoa e depois vai liquidar os bens, né? Então, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. E aí, o parágrafo 1º fala, far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação da sua dissolução. Então, do mesmo jeito que eu preciso ir lá registrar no cartório civil de pessoas jurídicas que eu tenho uma empresa, eu tenho que ir lá registrar, averbar ali que foi dissolvida aquela empresa, né? Tem que encerrar a empresa. Isso é muito importante, gente, porque muita gente não encerra a empresa, vive sócio de empresa aí, e aí depois de anos, sei lá, outro dia eu tive uma conhecida que ela é autônoma, e aí ela teve filho, entrou com pedido de salário maternidade no INSS, teve o pedido negado porque ela é sócia de uma empresa. E aí ela falou comigo, não, mas tem 10 anos isso. Eu falei, mas você nunca encerrou sua empresa, você ainda é sócio da empresa.
Isso é muito perigoso. Então, assim, gente, se alguém aí tem, né, é sócio de uma empresa, mas que uma empresa não funciona mais, vai lá, tome todas as providências para encerrar essa empresa, porque um dia você pode ser responsabilizado por alguma coisa enquanto a empresa existir, né? Aí aqui está falando que as disposições para liquidação de sociedades aplicam-se a todas as pessoas jurídicas de direito privado e, encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, você cancela o CNPJ e pronto, acabou a empresa, tá? Aqui são as hipóteses, então, de extinção. Oi. E aqueles casos que, assim, que a gente vê passando na televisão, não sei se está muito dentro do assunto da aula, de quando a pessoa, eles usam como laranja, acho que é assim que fala, que às vezes a pessoa coloca o nome de uma pessoa que não tem nada a ver, a pessoa nem sabe que tem aquilo ali em nome dela. É um caso de uma fraude, né? E aí, vejam bem, essa pessoa pode até ser responsabilizada civilmente por qualquer ato daquela sociedade. Lá na primeira parte da aula, né, quando a gente falou da desconsideração da personalidade jurídica, a gente falou aqui, ó, deixa eu voltar aqui, sobre no artigo 50 lá, cadê? Sobre o desvio de finalidade e confusão patrimonial. Esses casos, gente, de laranja, etc., isso é fraude, né? Agora, para a pessoa que foi a laranja, ela tem que comprovar que ela nunca teve participação naquela sociedade, né? A gente vê muito isso, né? Fantástico, adora fazer essas coisas investigativas aí, e mostra lá o Zé das Couve, que mora lá na zona rural do interior do Nordeste, e nunca teve nada, e tá lá o nome dele numa mega sociedade. Aí você vai ter que provar, porque se você não provar e seu nome estiver lá, pode ser que você responda sim pelos atos da sociedade. E aí você vai ter que, no curso desse processo, comprovar que você não é de fato sócio, que foi uma fraude do outro sócio colocando seu nome, por exemplo, né? Mas até você conseguir provar, você tem responsabilidade pelos atos da sua empresa, tá? Mesmo sendo laranja, até você provar que você de fato é laranja. Depois que você comprovar, aí seu nome vai ser retirado daquela sociedade. Então, é uma das hipóteses, por exemplo, olha, de solução de extinção da pessoa jurídica, nesses casos aqui, ó, de uma extinção judicial. Vamos supor, só tem 2 sócios, um dele é um laranja, né? Para ter uma sociedade, você tem que ter mais de uma pessoa, né? E aí você vai lá e consegue uma sentença declarando o quê? Que aquele cara não é sócio da empresa. A pessoa jurídica vai ter que ser extinta, né? Porque ela não vai continuar funcionando para somente uma pessoa, uma sociedade, uma sociedade limitada só com uma pessoa, não tem, né? Então, é uma hipótese aí de extinção judicial, mas nesses casos de laranja, gente, é tudo no direito, tá? É prova. E aí o cara vai ter que comprovar que ele é um laranja, né? Que ele não fazia parte de fato daquela sociedade, senão ele pode perder. Acontece muito, infelizmente, né? Gente que perde aí casa, carro e tal, porque era laranja aí da sociedade de alguém. Principalmente, gente, laranja não acontece só com a pessoa que roubou documento ou alguma coisa, não. Acontece muito em família, né? E aí a pessoa vai lá e perde o patrimônio todo por uma dívida da pessoa. Por isso que eu falo, assim, por exemplo, igual esse, né? É muito comum, né? Meu irmão vai lá, chega e me chama, vamos ali, ó, eu vou montar uma empresa, mas eu preciso de alguém para ser meu sócio. Você não quer ser minha sócia, não? Aí eu vou lá falar, só para te ajudar, vou. Gente, eu vou ter responsabilidade pelos atos dessa empresa, eu vou responder, né, por dívidas, e etc. Então, é bem complicado essa questão de participar, só por participar de empresa. E o laranja, ele, no caso aí, Laurice, ele tem que comprovar. Se ele comprovar, aí sim ele não vai ser responsabilizado, tá? Entendi. Obrigada. Por nada. Gente, a No caso, matéria... laranja seria o quê? Pode falar. No caso, laranja seria o quê? Laranja, existem algumas situações. O laranja, por exemplo, geralmente, a gente vê muito nesses casos de essas investigações aí, né? Por exemplo, empresas de licitação, você monta uma empresa, aí você vai lá, por exemplo, você tem o documento de um empregado seu
vamos supor, da sua fazenda, você tem uma fazenda, aí você tem o documento de um empregado seu lá da fazenda, você vai lá e faz um contrato social com o nome dele, sendo seu sócio, numa empresa, e aí você junta lá no meio de todos os documentos que o cara assina lá, o recibinho dele, né, todo mês lá de que ele recebeu o salário, você vai lá e junta um documento, ele vai lá e assina o documento, constituindo, né, por exemplo, ele assina o contrato social, e você vai lá e registra a empresa, então você registrou uma empresa que é você e o seu caseiro da sua fazenda, que é sócio. Esse cara nem sabe que é sócio. Ele nem tem noção de que ele colocou o nome dele numa sociedade. Esse é o laranja, tá? É o cara que está como sócio da sociedade, mas ele de fato não é. Isso é muito utilizado para fraudes, para fraudar licitação, para fraudar, enfim, todo tipo de fraude aí. Dentro se vocês tiverem curiosidade aí, se qualquer colocar no Google aí, laranja de uma sociedade e tal, você vai ver 1 milhão de reportagens aí de várias pessoas, geralmente pessoas humildes, que são prejudicadas por atos aí de outras pessoas que usam o nome dela como sócio na sociedade. E, geralmente, gente, o sócio laranja é para esconder o verdadeiro sócio, né? Então, vamos supor, por exemplo, não vou dar nome, não, mas um fazendeirão aí poderoso, vamos supor, o Newton Cardoso, né, que foi governador de Minas, vou dar um exemplo dele. Vamos supor que ele quer montar uma empresa, mas ele não quer botar o nome dele para eventualmente, né, não conseguirem ligar aquela empresa a ele, e ele quer, com essa empresa, ele quer participar de licitação no governo de Minas, mas ele era deputado e tal, então ele não pode, aí ele vai lá e monta uma empresa no nome do caseiro dele e da esposa dele, ou sei lá, de um primo dele, por exemplo, mas ele é o sócio de fato. Então essas pessoas são consideradas laranjas, entendeu? Quem perguntou que era laranja? Jéssica? Eu Entendeu, Jéssica? É o cara que não tem nem noção de participar da sociedade, alguém vai lá e coloca o nome dele lá e ele nem sabe que ele é sócio. Aí um dia chega lá uma carta de cobrança para ele pagar a dívida. Então, no caso, o laranja seria o fazendeiro ou... É o cara, o caseiro. Ah, tá, o sócio laranja é o que está... Na verdade, assim, o que se escondeu, né, é o que praticou a fraude, né, gente? Mas quem está atuando no contrato ali é o que está no contrato. Quem é o responsável contratualmente é, por exemplo, quem está no contrato social da empresa. Tá? Gente, ó, a matéria é isso. Vamos tirar aí, podem ficar à vontade aí para tirar dúvidas e tudo, a gente conversar mais um pouquinho. Ninguém? Enquanto vocês pensam aí, se vocês querem tirar mais alguma dúvida, eu vou só voltar aqui, porque o trabalho, gente, eu vou fazer um trabalho que eu quero que seja uma coisa interessante para vocês pesquisarem. Eu acho que no início do curso, assim, é legal a gente se deparar com alguns casos, assim, emblemáticos do direito, para você pesquisar, ler. Eu acho bacana fazer isso no início do curso para vocês. Então, a gente vai tratar de um caso de erro judiciário clássico que aconteceu no Brasil, tá? É um caso famoso, virou filme, e eu vou mandar o filme para vocês, enfim, o filme está disponibilizado no YouTube e tal. Vou passar, e aí eu vou, dentro da minha matéria, vai ter o que vocês têm que analisar em relação a esse caso, e dentro da matéria da Letícia Almeida, vai ter o que vocês têm que analisar, tá? Então, a gente está acabando de elaborar os requisitos do trabalho, e vamos mandar para vocês ainda essa semana, tá? Mas vai ser bem legal, a gente vai apresentar aí numa forma de um seminário, fazer uma discussão mesmo, assim, então vai ser em grupos, quero que vocês se dividam, gente, de forma que tenha alguém que esteja com acesso tranquilo ao computador, porque no caso das aulas não voltarem no dia 18, né, eu tô querendo colocar a data do trabalho para o dia 1º, tá? Espero que já tenha voltado, mas como a gente não tem como né, falar o certo quando é que a gente vai voltar a ter aula presencial, porque isso depende muito da pandemia, né, que é uma coisa que a gente não controla.
Então, eu queria que vocês dividissem o grupo de forma que pelo menos um membro do grupo tivesse facilidade de acesso a um computador com câmera e microfone para fazer essa apresentação, né? Caso a gente não consiga fazer presencialmente, tá? Mas eu vou passar todas as regras para vocês e aí vocês depois vão me mandar os grupos que forem formados. Eu vou deixar vocês formarem os grupos em razão disso, tá? Geralmente eu já mando, eu faço uma divisão aleatória, porque eu acho que é importante vocês irem trabalhando com todo mundo, mas como vocês estão no primeiro período, ainda vai ser tranquilo, vocês ainda vão se conhecendo aí, então eu vou deixar vocês formarem os grupos, porque eu quero isso, tá, gente? Que vocês sempre tenham uma pessoa no grupo que tenha essa facilidade de acesso a um computador com câmera e microfone funcionando bem, para, no caso da gente não estar ainda presencialmente aí, o que eu espero, espero muito que não seja o caso, né? Espero que até dia 1º a gente já esteja podendo frequentar os lugares e a gente esteja se vendo presencialmente, né? Mas é isso, aí a gente vai mandar para vocês ao longo dessa semana, tá? Eu aviso no grupo, eu vou mandar pelo AVA, vou mandar no grupo também, como eu venho fazendo, né? Toda a comunicação eu sempre mando pelos dois, e aí a gente vai se falando. Mais alguma dúvida, gente? Se querem me falar alguma coisa, fique à vontade aí. Terminamos, gente, a unidade 3, tá? Então, agora, a gente vai entrar na unidade 4, que vai falar dos bens, nossa matéria, né? Pessoas e bens. Então, a gente acabou aqui as pessoas. Falamos das pessoas físicas, né? Da pessoa natural, dos direitos de personalidade delas, né? Da ausência. Aí, começamos a falar das pessoas jurídicas, classificação, as hipóteses de desconsideração, a responsabilidade, a extinção. E aí, agora, a gente vai falar dos bens, tá? É uma matéria bem legal aí, que é muito cobrada para sempre, é muito importante vocês aprenderem direitinho, por isso que eu quis juntar aulas na unidade 3, para ver se a gente não precisa juntar na unidade 4, para a gente poder ir com calma, tá? A gente vai perder um tempinho aí no dia do trabalho, mas não vai ser a aula toda, tá? Mais alguma coisa, gente? Pode me falar aí, estão todos caladinhos? Não? Mais ninguém? Então, vou encerrar a gravação aqui, para não ficar um tempão de gravação